Olá, estou aqui para mais um Caminhando com Inês. São momentos em que eu saio para as minhas caminhadas e vou fazendo as minhas reflexões e paro um pouquinho e compartilho com você. E hoje eu estava caminhando e assistindo um vídeo de uma pessoa que falava a respeito das pesquisas científicas a respeito de o celular faz mal. Bom, eu fiquei ouvindo tudo aquilo, a pessoa falava de uma maneira com muita propriedade, então foi um vídeo importante, gostei muito de assisti-lo. E quando eu fui ouvindo todos aqueles dados científicos, para quem me acompanha sabe que no meu canal eu não cito dados científicos, mas eu considero que os dados científicos são extremamente importantes. Então, aqui no meu canal eu trago um conteúdo muito mais reflexivo a respeito da vida, do que com um caráter de comprovação científica. Mas eu quero deixar registrada aqui o meu imenso respeito à ciência, assim como a todas as outras áreas do conhecimento humano. E ouvindo todos aqueles dados a respeito da comprovação científica de que algumas coisas no uso do celular fazem mal, outras não, outras ficam muito a nível de folclore, algo que surge em meio à fala popular e se espalha. Mas eu fui refletindo a respeito daqueles dados científicos todos e bom, vou colocar os meus óculos porque o meu olho é claro e a luminosidade vai me incomodando, gente. Mas vamos lá. E eu gosto de refletir, então, a respeito daquilo que os dados científicos nos trazem e que vai, de fato, contribuir com a nossa vida. E a partir daquilo que é o meu olhar, então, eu quero fazer essa leitura aqui para vocês. O celular faz mal ou não? Bom, primeiro ponto que para quem tem um olhar sistêmico precisa ter em todas as áreas da vida, tá? E em relação ao celular também. A gente precisa incluir, porque aquilo que já existe é fato. Não tem como modificar isso. E se eu construir uma relação com aquilo que já existe, que é fato, de uma maneira excluindo, então eu terei consequências dessa exclusão na minha vida, e as consequências serão sintomas de adoecimento, tá? Então, primeira coisa que a gente precisa ao olhar para o uso do celular, ao olhar para esse fenômeno tão arrebatador na nossa vida, que é a chegada da internet e do celular como ele é hoje na nossa vida e o impacto, né? Então, a gente tem que incluir, ok? Incluir tudo na vida, tá? Existe, é fato, então a gente precisa exercitar o olhar de inclusão. O olhar de inclusão não significa que eu preciso ter aquilo na minha vida de uma forma abusiva e adoecida, não. O olhar de inclusão é simplesmente dar o lugar, reconhecer a importância e viver da forma mais saudável possível. E aí vai depender de cada um, vai depender da situação, vai depender daquilo que é o objeto de excluo ou não excluo, tá? Mas falando do celular, então o primeiro ponto é esse. É fato, gente. Para quem tem qualquer problema com a chegada do celular na vida da humanidade, eu sinto muito te dizer, mas é fato. É tipo a descoberta do fogo.
É tipo a descoberta da escrita, da imprensa. Enfim, existem alguns fenômenos na história da humanidade que são imensamente revolucionários. E a chegada do celular, como ele é hoje, né, da internet, né, quando eu falo celular, tem aí a internet no pacote. É fato, é revolucionário na vida da humanidade. Então, eu não sei como que você vive o celular e a internet na sua vida, mas é fato. Tá aí para ficar, e fato é que traz imensos benefícios para o ser humano. Traz algo de diferencial, evolutivo para o ser humano. Bom, mas falando lá das descobertas científicas que eu estava ouvindo agora há pouco em um vídeo, ok, mas como todo instrumento também faz mal, dependendo do uso. Gente, vamos refletir. Tudo depende de como eu utilizo. O mesmo remédio que cura é o que mata, dependendo da dose que eu utilizo. O avião, uma invenção incrivelmente maravilhosa para a humanidade, foi usado nas guerras mundiais e matou quantas pessoas, né? Ajudou a matar. A tecnologia que foi utilizada nas bombas atômicas, ou seja, a radioatividade, matou quantas pessoas, mas também salvou quantas até hoje. Então, perceba bem que na humanidade a gente tem tantas coisas maravilhosas, mas as coisas em si, elas são neutras. Vai depender muito do uso que eu faço dessas coisas, vamos chamar assim. Em si, o celular, ele não é bom e nem mal. A internet em si, ela não é boa e nem má. Agora, o uso que se faz, aí sim, as consequências podem ser positivas ou negativas. É assim que a gente deixa de julgar. São interpretações assim que ampliam a nossa consciência e nos leva a um olhar de inclusão e não julgamento. Bom, na minha reflexão aqui, eu vou falar de um aspecto, de um malefício que o uso do celular pode trazer pra gente, mas existem vários outros, tá? Então, quem quiser se aprofundar, busque outras fontes. Mas na minha reflexão, na minha pequena reflexão desse momento, né? É uma reflexão de caminhada, então é uma pequena reflexão. Eu fiquei pensando que sim, o celular ele vicia, sim, o celular ele atrapalha nas relações, mas eu fico pensando, a culpa é do celular? Não, não é, gente, não é mesmo, porque aquela pessoa que faz um uso do celular e chega a ter um vício, aqui o cérebro, as pesquisas científicas comprovam isso, o cérebro de quem está viciado no celular tem um funcionamento igual aos viciados em substâncias químicas. Então, o problema é de antes, não é do celular. O que eu estou querendo dizer com isso? Que antes da pessoa começar a utilizar o celular, ela já trazia estas questões de adoecimento referente a vício, referente a dificuldades nas relações, referente a um uso inapropriado do celular,
Quando eu falo isso, me vem à mente aqui um exemplo de quando a pessoa utiliza o celular e coloca no celular, o celular como um recurso para vivenciar o seu vício em pornografia, por exemplo. Então, veja bem que o celular em si não tem nada com isso. O problema ele é anterior. Então, se você é uma pessoa que se preocupa muito com aquilo que o celular e a internet traz para a sua vida, eu te diria que sim, é importante olhar para esse celular aí na sua vida, mas é mais importante olhar para aquilo que você traz na sua subjetividade e que é anterior ao celular. Vou usar aqui uma metáfora que por vezes eu utilizo. Às vezes alguém já ouviu eu utilizando essa metáfora. É como uma enxada. Uma enxada muito afiada, muito boa. Ela vai me facilitar imensamente capinar ali um terreno cheio de mato. Mas a mesma enxada que me auxilia nesse trabalho, e aí é algo produtivo, é algo de bom, é a mesma enxada que eu posso matar uma pessoa se eu fizer um uso inadequado dessa enxada. Então, o celular, ele vai trazer toda essa dinâmica de quem é que o utiliza e o que essa pessoa traz ao utilizar este celular. Então, o celular vai ser só uma ferramenta. Com isso, quero dizer que talvez, inclusive, o uso do celular aí na sua vida ou na vida de uma pessoa sirva até para diagnóstico. Olha só, como que, dependendo de como eu olho, aquilo que a princípio parecia tão maléfico, tão terrivelmente terrível, pode ter funções diversas, inclusive a função de diagnóstico. E aí, como é o uso do celular na sua vida? Perceba, porque o modo como você utiliza o celular é diagnóstico para você perceber ainda mais, ter autoconhecimento ainda mais daquilo que você traz do seu sistema e naquilo que é biográfico da sua vida, de traumas da sua infância e da sua adolescência e da sua vida até hoje. Dê uma olhadinha, como é que você utiliza o celular hoje? Eu, em alguns momentos para trás, já há algum tempo, eu percebi um sintoma meu. Por conta de eu ter aqui o canal, eu percebi que todo dia eu precisava olhar os comentários ali nos meus vídeos e eu precisava muito que tivesse ali comentários positivos falando o tanto que eu era querida, o tanto que eu tinha feito uma coisa boa ali. E se tivesse alguém que comentasse algo de negativo, eu ficava toda sentida, olha só, que informação importante para a Inês a respeito da Inês. A Inês estava ali numa condição de heteronomia, tentando encontrar fora de si algo para suprir necessidades internas, subjetivas. Foi um momento, foi um marco na minha vida, porque na hora que eu percebi isso, então eu levei para minha terapia, eu fiquei mais atenta na minha vivência interna. Principalmente o meu adulto olhou com outros olhos para minha criança. Naquele momento eu olhei para minha criança e falei assim, o meu adulto falou para ela, né? Eu te vejo. E eu adulta compreendi a minha criança naquele movimento de buscar em comentários, ou seja, pessoas que eu não conheço, a grande maioria, buscar ali fonte de afeto. Opa, olha a necessidade que a minha criança estava naquele momento, de afeto. Então eu coloquei o meu adulto para dar este afeto
mas de uma forma positiva, de uma forma direta, real, porque eu estava vivenciando tudo isso aqui na minha mente e vivenciando o receber esse afeto toda vez que eu fiz o exercício de olhar para minha criança e dar afeto para ela. Para quem não sabe do que é isso que eu estou falando, primeira vez que eu ouvi falar de criança, de adulto, que negócio que é esse? Dá uma olhadinha aqui no meu canal, eu tenho uma playlist com um conteúdo imenso em que eu falo muito sobre criança interior e ali você vai aprender a como identificar essa criança aí dentro de você e como colocar o seu adulto para cuidar dela. Tá? Dá uma estudadinha ali que você vai encontrar a resposta de como fazer isso. Especificamente, para quem ainda não fez, ou até para quem fez e quiser fazer de novo, não tem contraindicação, pode fazer 1 milhão de vezes. Tem um vídeo que se chama Merecimento. Faça esse. E ali eu explico algumas coisas e te conduzo num exercício para o seu adulto trabalhar o merecimento ali na sua criança interior, tá bom? Bom, era essa a reflexão de agora, espero ter contribuído, né? E vamos então colocar o nosso adulto para administrar na nossa vida o uso do celular. Por exemplo, nesse momento eu gravo esse vídeo a partir do meu celular. Olha só que maravilha! Que potência desse equipamento! Tudo bem, é só o celular, sem internet. Mas daqui a pouco eu vou colocar para o meu marido, o Luciano, editar. E aí ele edita e joga na rede e você está tendo acesso a esse vídeo. E se esse vídeo te contribuiu de alguma forma, olha só que maravilha, que aspecto positivo do uso do celular e da internet. Bom, um grande beijo no seu coração, espero que você consiga aí ter uma boa dinâmica, uma dinâmica saudável com o uso do celular na sua vida. Um grande beijo e até um próximo Caminhando com a Inês.